Coração Peludo. Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo, esse podcast sobre relacionamento da Jovem Pan. Semanalmente estamos aqui reunidos para tratar desses corações peludos. Vamos amaciar esse coração inquieto. Não sei como é que você está se sentindo hoje, mas te convido para essa conversa. Eu sempre muito bem acompanhada da minha parceira aqui nesse podcast, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Querida, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui, ainda mais com temas assim, né? Temas que fazem o nosso coração vibrar e podem servir de combustíveis necessários, né? Para esse reinício. Pois é, a gente hoje vai falar sobre recomeçar. Então, se esse assunto muito te interessa, fique atento, ouça, depois conta pra gente lá no nosso Instagram o que é que você achou desse assunto. Se você quer um outro assunto aqui nesse podcast, estamos sempre esperando o seu feedback, na verdade. A gente faz e fica esperando. Será que eles vão gostar? Será que eles acharam alguma coisa interessante? Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP e Pamela também lá no Instagram dela, muito bem acompanhada por mais de 1 milhão de seguidores, né, Pamela? Sim, tô lá no @PsiPamela, @PSI Pamela. Vai ser um prazer ter você comigo. E se você chegou aqui pela primeira vez, essa é a nossa 4ª temporada do Coração Peludo, então tá com sorte, tem um monte de outros episódios para você maratonar aqui. Vocês sugerem os temas, então eu vou explicar agora o melhor jeito, a melhor forma para você se comunicar com a gente, porque, óbvio, a gente ama esses feedbacks no Instagram, mas é uma coisa mais rápida, né? É um gostei desse, ouvi aquele. Se você quer contar a sua história, se você quer levantar um tema aqui para a gente trazer no Coração Peludo, você pode fazer isso pelo e-mail aqui do nosso Coração Peludo. Eu vou falar aqui para vocês que é o coracãopeludopodcast@gmail.com. coracãopeludopodcast@gmail.com. Escreva a sua história, conte, levante um tema. Óbvio, a gente trata com muita descrição, não vamos falar seu nome aqui, nada disso. Vamos só trazer o tema, que pode ser alguma coisa que vai ajudar não só você, como tantas outras pessoas. E tem outro jeito de você participar também, que é ao vivo durante as nossas lives de gravação, que acontecem às terças-feiras, às 17 horas, em youtube.com/As Dicas de Vida. Essa edição em especial começou um pouquinho mais tarde, já tem gente aqui no nosso chat, já tem gente aqui mandando pergunta e aguardando para a gente falar sobre recomeçar. E quem nunca recomeçou, né, Pamela? Recomeçar é preciso, né? Faz parte da vida, né? Eu falo que cada caminho que a gente escolhe na nossa história parece que ele tem uma vida, né? Tem alguns caminhos que tem uma vida longa, né? Até consegue ser compatível com a nossa. Mas outros caminhos são mais curtos do que a gente gostaria. Outros caminhos aí, de repente, mostram atalhos que a gente acaba optando por esse atalho. Ou então dá um desvio, né? Tem hora que a gente fala, opa, melhor dar uma retrocedida. Cadê o retorno? Né? Por onde eu vou? E acho muito importante e temos que usar de muita sabedoria para repensar caminhos, para lidar com sentimentos que nos inundam em muitos momentos em que a gente está insistindo ali num lugar que já teve o tempo daquele lugar, né? Já teve o tempo daquele caminho, mas custa a gente aceitar, né? Muitas vezes a gente fica apegado em alguns caminhos que já tiveram a sua vida ali, né? Que já passaram da prorrogação e a gente está lá insistindo. E talvez seja por isso que algumas insatisfações elas se tornam crônicas, né? Alguns sintomas apareçam na gente, descompensações, uma tristeza profunda, muitas vezes uma depressão. Talvez porque estejamos insistindo em lugares, pessoas, alguns espaços, alguns hábitos, né? Que já não nos servem mais.
Quando a gente fala de recomeçar, Pamela, aí a gente assume que alguma coisa terminou, né? Então, terminou alguma coisa para a gente poder recomeçar. Mas esses términos, eles nem sempre são fáceis, né, de se assimilar. Ou eles, às vezes, como a gente falou num outro podcast, né, querem emendar um relacionamento no outro, né? A gente falou um pouco sobre isso também. Como é que a gente elabora o que terminou para poder recomeçar? Eu acho que tem um movimento do ser humano, e acho que uns menos, outros mais, mas na maior parte das vezes é do humano, uma resistência no fechar de ciclos. Eu acho que tem assim, uma dificuldade muito grande de fechar o ciclo, elaborar o luto, né, desse ciclo, dessa situação. Luto as pessoas sempre associam, né, no primeiro momento, a morte física, né, do indivíduo. Mas a gente elabora luto de muitas coisas. A gente elabora luto quando a gente sai do primeiro grau para o segundo grau, por exemplo, do jardim de infância ali, quando a gente começa a... Eu lembro de um luto significativo para mim, quando eu deixei de ter uma única professora de todas as matérias e passei a ter uma professora de cada matéria, e que aquilo me gerou uma confusão, né? Mas como que vai ser isso? E despedir daquela professora, né, que não estaria mais comigo, porque para a criança a dimensão daquele ano com aquela professora, a entrega, a transferência é imensa. E isso se prolonga na vida, né, em tantos momentos que a gente tem que lidar com o nosso luto, com o fechamento do ciclo, como a gente resiste, como é sofrido. Lembro todos os términos e os fechamentos de ciclo no meu âmbito, não sei que termo usar, mas enfim, no meu âmbito estudantil aí, sempre foi muito difícil, sempre. Eu lembro todo final, última aula de especialização do grupo de sei lá o quê, sempre aquele chororô, e eu sou a rainha da manteiga, né, então assim, aquele chororô, aquele apego. Existem pessoas que se apegam mais do que outras, né, e principalmente por essa sensação de segurança que muitas vezes aquele lugar, aquelas pessoas, ou mesmo aquele apego ao sonho que nós tínhamos ali, que nós tivemos naquele lugar, tudo que a gente investiu, né, as expectativas que construímos. Então, vejo sim uma dificuldade muito grande nesse fechamento de ciclo, mas acho também necessário a gente saber fechar os ciclos, porque é quando eu fecho um ciclo que eu consigo abrir um outro ciclo, e isso faz parte do processo evolutivo do ser humano, né? Se você pensar na nossa vida, independente da idade que quem esteja escutando tenha, você vai perceber uma centena de ciclos fechados, né, em várias áreas da sua vida. E como isso é necessário? Porque nós mudamos, porque é necessário para aquilo que a gente se interessa, para os novos interesses, para os novos objetivos, para outros propósitos, para aquilo que a gente esteja se tornando, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, essa dor, né? Essa dor que pode ser encarada como uma dorzinha para uns, uma dorzaça para outros, entendo que faz parte da vida. E acho que a maturidade vai nos ajudando cada vez mais a lidar melhor com essa situação que não tem jeito, né, da gente fugir dela. E aí, a gente também falou aqui, um podcast muito bom. Aliás, alguém me marcou no Instagram, no Stories, que estava exatamente nesse episódio, que era sobre o ressentimento, né? Foi até um episódio que mexeu muito comigo, assim, porque repensar, né, essa energia que a gente gasta ressentindo coisas, levando isso nas costas pela vida, né? E aí a importância de ressignificar as pendências. Primeiro, acho que identificar, né, quais são e ressignificar para não levar isso para frente, Pamela, para não recomeçar com essa lição atrasada, digamos assim? Isso que você está falando é bem interessante, porque eu acho que um ciclo ele é bem fechado quando eu consigo extrair o melhor dele. Quando eu falo melhor,
não quer dizer que fechar ciclo, aquele ciclo tenha que ter tido um saldo maravilhoso, tá? Então, por exemplo, eu saí de uma relação que não foi legal, ou saí de um emprego que não foi legal, né? Ou saí da experiência de um lugar que eu fui viajar e que eu quis morar e que não foi legal. Então, assim, fechar ciclo de situações que não foram tão legais, de toda forma, é necessário, e saber extrair o que houver de importante para nós, entendo como fundamental. Então, acho que aos poucos a gente vai entendendo que quanto mais eu percebo e vou compreendendo o que eu precisei aprender ali, o que eu aprendi, o que eu trouxe para mim, o que eu absorvi, quanto crescimento, quanto reconhecimento sobre o que eu sou, né, sobre as minhas habilidades, o quanto eu me exercitei aqui como ser humano nessa empreitada, nesse ciclo que eu tive. Não adianta você olhar numa perspectiva superficial e só achar que os fechamentos de ciclo se dão de uma forma positiva quando aquela experiência foi maravilhosa. Não, existem experiências que não foram maravilhosas, mas elas vão te ensinar muita coisa e vão te habilitar em diversos recursos aqui emocionais que no decorrer da sua vida você vai entender. Agora, na hora da tristeza, da raiva, do ressentimento, a gente tem dificuldade de compreender. Mas conforme a gente vai trilhando aí a nossa história, em muitos momentos, aquela experiência, aquela vivência, que pode ter sido até traumática, doída, complicada, ela já te prepara para novos posicionamentos futuros, né? Eu falo que muitas situações doídas da nossa vida, elas se tornam úteis lá na frente, né? Porque você consegue reconhecer, por exemplo, perfis que não são legais, você consegue entender algumas posturas que você não teve e agora você consegue ter, né? Aquilo que você se calou lá e você acha que você deveria ter falado, agora você consegue falar. Então é curioso como as experiências da vida, mesmo que muitas vezes negativas, como elas vão nos respaldando quanto ser humano. E aí, pegando um gancho do que você fala, eu acho que quando eu começo a ler dessa maneira, né, então de repente quem está nos escutando e fala, caramba, né, eu estou fechando um ciclo tão dolorido da minha vida, uma situação tão ruim, tão complicada, tão problemática, tão difícil, tão dura e tal, tenta olhar por esse prisma. Né, tenta pegar os aprendizados, tente ver assim, o que não fazer mais, o tipo de pessoa para não se envolver mais, se calar mais, segurar mais aqui, falar menos ali. Como é importante essa ponderação, porque aí o ciclo ele fica fechado, ele não fica entreaberto. Os ciclos entreabertos são esses que a gente fica revoltado, que a gente fica ressentido, que a gente fica inconformado, que a gente fica vingativo. E aí a gente pode até começar novos ciclos, mas é como se a gente ficasse carregando esses ciclos entreabertos o tempo inteiro. E aí esses ruídos desses ciclos entreabertos, eles perpetuam na nossa vida. E também tem uma coisa que eu acho que, assim, na minha vida pelo menos eu sinto bastante isso, assim. Quanto mais você recomeça, o recomeço, ele traz aquela coisa de esperança, né? Quando você sente que você está recomeçando, porque tem aquele momento que você fala, nossa, agora eu estou recomeçando, né? Estou recomeçando aqui, eu sofri, eu passei, eu pensei, e agora eu estou pronta para recomeçar. Quanto mais recomeços, eu acho que você também abre um pouco o horizonte, porque quando você é mais novo, viveu poucas coisas, né? Sempre aquilo é meio o fim do mundo, né? Você acha que, tipo, vem com o hormônio junto, eu acho, né, da juventude, você fala, meu Deus, acabou, tudo acabou, não tem como, eu não vou conseguir, sabe, dá uma sensação mais desesperadora. Agora, conforme você vai amadurecendo, encerrando ciclos, recomeçando, você vai entendendo que isso é possível também, né, você vai abrindo o seu horizonte para entender que tem coisas que às vezes vão terminar e outras vão recomeçar, né? Princípio da vida, né? Nascimento, morte, princípio da vida. E que difícil que é lidar com isso, né? E como a gente tem que negociar com todas as nossas crenças, né? Com todos os nossos invisíveis. Tem algo que eu costumo dizer muito para as pessoas, e eu falo para quem está escutando, falo para você, né? Que recomeços são lindos pelo seguinte:
você nunca mais recomeça do zero. Eu digo isso porque tem algumas pessoas que têm uma espécie de preguiça, sabe? Ai, meu Deus, vou começar do zero, caramba, olha tudo que eu fiz. Como eu trabalho muito com relacionamento, eu escuto assim, mas Pamela, são 20 anos de casado, mas Pamela, são 15 anos de relação, mas são 30 anos de sociedade, eu tô 5 anos aqui, e as pessoas postergam esse fechamento, muito sob o ponto de vista emocional, porque os ciclos eles vão se fechando dentro do tempo deles. É que muitas vezes tem uma incompatibilidade entre o ciclo que se fecha e a gente aceitar esse fechamento, né? Então, às vezes já deu aquilo, né? Quantas relações que a gente vê que já deu, sabe aquele carro que já tá no osso lá, já deu a gasolina, você tá lá e tá forçando o motor, até uma hora que vai parar, né? E não precisa parar de um jeito tão ruim para te parar no meio da estrada, para você ficar ali a ver navios. E assim nas relações, quantas vezes o ciclo termina num trabalho, termina num relacionamento, termina numa sociedade, numa amizade, seja o que for, né? E a gente fica ali forçando, porque nós não estamos preparados, ou nós não conseguimos enxergar, nós negamos, né? Nós estamos apegados àquilo que nós queríamos, ou que nós esperávamos ainda dali. Quantas vezes em relações, a relação já teve seu ciclo, né? Mas a gente não quer aceitar, às vezes não é nem só um lado, são os dois lados. E aí a gente fica insistindo, porque parece que aquilo que a gente sempre quis que aquela relação nos desse ou nos provesse, tem que aparecer, tem que vir, e aí é uma insistência naquilo. Por isso que essas resistências, essa preguiça, meu Deus, o recomeço, eu sempre digo, tente entender que você nunca vai recomeçar do zero, nunca. Você vai começar um novo ciclo com um leque de oportunidades, de nova posição, nova forma de funcionar, outros hábitos, outra maneira de agir, outras escolhas, N alternativas e oportunidades, e o mais enriquecedor disso é que você traz consigo um legado de vivência e de experiência que é inenarrável. Isso que me faz pensar que você não sai mais do zero. Uma coisa foi lá quando você não tinha vivência, né? Uma coisa é agora. E uma curiosidade que eu acho muito legal, até tem um estudo, precisaria estar com isso em mãos, mas como a gente não ensaia nada, né? E a gente deixa tudo no repente, mas posso dizer e posso transmitir para quem está ouvindo, até como um incentivo, né? O ritmo de nós reencontrarmos uma pessoa quando a gente já viveu outras experiências, a gente está mais velho, da gente encontrar uma pessoa e ter com essa pessoa uma relação gostosa, um comprometimento, um namoro, um casamento e tal, quando você já passou por outras experiências, é muito mais rápido. Porque às vezes a gente sai de uma relação e fica comparando com o que a gente viveu lá atrás. Meu Deus, foram 4 anos de namoro, sei lá, foi 2 anos ali de enrolação, 4 anos de namoro, depois até casar, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais idade, meu Deus. Só que você esquece da tua idade, do momento, da tua experiência, do teu olhar, da tua capacidade hoje de triar, né, do que é relevante para você, da diferença da maturidade. Porque o que se vê é que tudo é muito mais rápido quando a gente está mais maduro. Eu dou o exemplo de uma amigona minha, que é minha madrinha de casamento, e ela teve um namoro, outro, tal, papapá, depois ela entrou num namoro, e aí acabou terminando, só que no namoro que foi longo, ela falava assim, meu Deus, e agora? Eu tô com 30, lá vai pedrada, como que vai ser, né? Meu Deus, quero tanto, né? Quero tanto casar, quero tanto ter filho, e agora? Não tem mais jeito, eu tô velha, já era, tal. Bom, no final, passaram-se 3 anos, ela encontrou um cara super bacana, tudo bem que ela teve os encontros que não foram muito felizes, mas depois ela encontrou um cara super bacana, e aí foi um namoro assim, relâmpago. Aí ela, uma paixão, um cara incrível, casou com o cara, engravidou, tá super bem, nem tá mais aqui no Brasil. E agora tá grávida de uma menininha, né? Foi uma menininha, agora uma menininha. Então, assim, é um exemplo, né? Um exemplo de uma pessoa que se sentia assim, nossa, fui esquecida aqui.
E olha Nossa, aí. eu me identifiquei muito, porque a minha história é essa história aí. Só que eu já tô com 2 aqui. Não sou bebezinho, sou 2 meninos de 7 e 9, mas foi exatamente isso. Eu namorei muito tempo, eu me casei, inclusive, primeira vez. E é isso, depois me separei com 30 anos e pensava, poxa, até eu encontrar alguém, até eu passar não sei quantos anos com alguém a ponto de querer casar, e daí eu vou ter filho, nossa, meu Deus, melhor eu nem pensar que acho que esse plano ficou para muito depois, né? Isso assim, eu tinha o quê? 29 anos, cota 31, já estava casada, grávida, sabe assim, foi muito mais rápido, muito mais maduro, tá dando certo até hoje, até fizemos 10 anos de casamento, hein, gente, essa semana. Que linda, parabéns, Uma data Paulinha. muito legal pra gente, e é verdade, de fato, né, às vezes também a sociedade dá umas julgadas, nossa, que rápido, né? O pessoal tem mania de também Isso vir é uma falar, bobagem, né, nossa, que isso é uma rápido, bobagem. já vai morar junto, nossa, mas acabou de não sei o que lá e já tá desse jeito. Aí depois o pior é que daí quando casa, aí todo mundo quer apressar todo mundo, né? Quando vem o primeiro filho? Quando vai o segundo filho? Quando que... Gente, tá sempre todo mundo em cima, né, com, enfim, os seus julgamentos a respeito dos recomeços e da vida dos outros, né? Você sabe que essa é uma besteira absurda, porque existem muitas pessoas que namoram, sei lá, 15 anos, né? Aí se casam, estão lá com 10 anos e se separam. Então, assim, não quer dizer nada. O que eu quero contar é que não existe limite, não existe idade para recomeçar. Muitas pessoas me mandam mensagem assim, ai, Pamela, eu tenho tanta vontade, eu tô com 40 anos, tô com 50 anos, tô com 60 anos, quero fazer uma faculdade, tal. Bom, tem o exemplo da minha amiga que você conhece, a Fabiana Scaranzi, que antes dela fazer a faculdade de psicologia, né, ela me ligou, falou, mas você acha? Tô falando sua história porque ela conta isso abertamente, né? Ela falou, você acha que eu faço? Não, mas você acha? Você acha que... Eu falei, eu acho que você tem que fazer o que você tem vontade, você vai perder o quê? Você já é formada, você já tem um monte de pós, tem um monte de curso, tem o desejo de fazer psicologia, mas estou muito velha, vou fazer faculdade, tá fazendo, se bobear já tá mais que no meio, agora na metade, feliz da vida. Então acho que a realização de você também se permitir o recomeço, né, pode existir uma resistênciazinha no início, mas depois eu acho que é de um orgulho tremendo, né, é assim, é muito bom, né, é uma sensação respaldadora, assim. Acho que é muito, muito bacana. Acho que a gente alimenta a nossa autoconfiança quando a gente dá esse crédito para si. E nessa situação do recomeço no relacionamento, tem coisas que a gente deve evitar para de fato estar vivendo um recomeço, né? Iniciando uma nova história? Eu acho que quando a gente recomeça, né? Quando eu penso que assim, bom, agora, né, terminei uma relação, eu quero começar um outro relacionamento, sinto que é o meu momento, a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar trazendo algumas, vou usar um termo popular, né, algumas noias que eram da outra relação, né, a gente tem que tomar bastante cuidado e acho que realmente se conscientizar para evitar, primeiro, vamos supor que eu tenha tido um relacionamento em que eu era muito controladora, por exemplo, eu era muito controladora nessa relação. Então aconteceram N coisas que fizeram com que a relação se desgastasse, ficasse mais pesada. Aí eu entro num novo relacionamento e continuo controlador, né? Porque muitas vezes não se trata da relação em si, né? Mas se trata também de sombras que eu tenho dentro de mim. De algumas sombras aqui dentro de mim, que não importa o parceiro, eu sempre vou acreditar que eu vou ser traído, eu sempre vou acreditar que alguma coisa ruim possa me acontecer. Então, ponderar bastante esse mecanismo, entender que cada pessoa é um legítimo outro. Então, se você foi traída numa relação, se você foi sacaneado num relacionamento, se a outra pessoa que você se relacionou era interesseira, se o outro te pressionava tal, se fulano mentiu pra você, se sei lá quem te roubou, sei lá quem implicava com a família, você não tem que trazer isso pra essa relação. Você pode até conversar, dizer, olha, eu sofri muito controle na outra relação, era muito ciumento, então eu fui traído, tal, isso é algo complicado pra mim, então gostaria muito que essa relação fosse diferente. Você pode ser aberto, transparente com o teu parceiro, com a tua parceira, mas evitar de jogar conta de ex, né,
nas costas do atual, da atual, que tá ali começando uma história com você, né? Senão acho que é uma sacanagem absurda e, inclusive, você acaba desperdiçando possibilidades, porque você começa a querer encaixar e colocar no outro, né? Muito do que não pertence a essa pessoa. E se você tá nesse outro lugar, tipo, vem a pessoa e tá sempre querendo colar umas etiquetas assim, de outros carnavais em você, sabe? Tipo, não, você e você fala, gente, não é comigo isso? Tipo, vamos parar, peraí, vamos conversar. É hora de chamar para conversar, para esclarecer, porque às vezes em recomeços, em inícios, né, as pessoas não se conhecem tão bem. Às vezes se conhecem, sei lá, eram amigos, enfim. Mas às vezes não, uma relação que está realmente começando e as pessoas estão se conhecendo. Quando você percebe que a pessoa começa a colocar, sabe, umas coisas na sua conta, você fala, gente, pera, eu não pedi esses pratos, não. É hora de conversar. Errou da mesa, né? Errou a mesa. Acho que não foi aqui, mas enfim. Eu acho que as melhores relações, os melhores relacionamentos que eu conheço por ser terapeuta de casal e família, né? São os relacionamentos em que há comunicação e boa comunicação. A qualidade da comunicação, ela já te dá aí, né, muito sobre a qualidade do relacionamento. Porque a partir do momento que você consegue comunicar o que você sente, a partir do momento em que você tem essa ponte de comunicação bem estabelecida, você pode desmistificar fantasminhas, né? Você pode contar, escuta, olha, eu entendo que você tem os seus traumas, eu entendo os seus medos, mas você está colocando aqui em mim e você está fantasiando sobre mim muito do que não me pertence. Então, eu vou me apresentar aqui para você, né? E é comum também, tá? Eu acho que é importante, assim, não é nada absurdo alguém começar uma relação com você, principalmente alguém que não tem 18 anos, né, que tem uma vida aí, e que de repente está assombrado, contaminado, intoxicado com uma relação que tenha tido, é natural, é um referencial, não tem como. Vamos supor que você tenha sido traído de um jeito super complicado numa relação, ou tenha levado assim uma passada de perna memorável. É complicado, você entra na relação, você tá gato escaldado. Né? Então é normal que você fique meio cabreiro e por isso a conversa é tão importante e por isso você se mostrando, né, quem você é, e mostrando pro outro, olha, me enxerga, né, essa aqui sou eu, esse aqui sou eu, e ter calma também, ter paciência. Claro que a gente não espera que isso se prolongue muito tempo, porque aí eu acho que é um caso para uma boa psicoterapia, né? Mas no início eu acho que esse estranhamentozinho, né, faz parte, né? Acho que é do ser humano. Eu tô dizendo isso só para ninguém ficar tão assustado, dizer assim, caramba, tá acontecendo comigo, será que não tem jeito? No começo da relação a gente tá se conhecendo, né? E faz parte da gente se conhecer uns curtos-circuitos aí, né? E aquilo que eu vivenciei é a minha referência. Você deu o exemplo da mesa, é que nem um restaurante. Eu fui num restaurante e tive uma péssima experiência lá. Porventura, aí tem um aniversário nesse restaurante, né? Esquece pandemia. Aí de novo eu volto lá, tô meio esquisita lá, né? Tô chegando no restaurante, não sei não, tô com medo desse prato, né? Então é normal. Aí depois que vem o prato é gostoso, comi, eu falo, tá vendo? Ó, aquela vez não foi legal, mas essa vez foi. E aí eu começo a diferenciar, aquele prato não era legal, este prato é muito gostoso, então eu não peço mais aquele prato, mas esse prato dá pra eu pedir. Eu acho que a relação ela precisa bastante também de paciência. Eu acho que a gente precisa também ter muita empatia e ter muito carinho também para olhar com respeito às feridas do outro, né? Desde que não fique crônico e nem que isso gere um sofrimento que comece a prejudicar de fato a relação. Acho que isso é legal que você colocou, porque é isso, as pessoas estão se conhecendo, é natural que a gente traga, tudo isso acontece, mas se der para conversar, se você, né, sente que também que nem você fala do jogo de frescobol, né? Tem os dois estão jogando o mesmo jogo, não é para bolinha cair no chão, não é para bolinha passar, não é para ninguém, é para jogar junto. Então, né, se um vai andando mais para lá, o outro também anda, as coisas vão acertando. Ó, tem um monte de gente participando da nossa live de gravação aqui em youtube.com/dicas de vida. Eu vou ler algumas colocações aqui dos nossos ouvintes do Coração Peludo. Gilberto BDS, que está sempre com a gente durante as gravações, Gilberto, diz parceiro. O seguinte, aliás, ele traz um outro ingrediente aqui, que é o seguinte, ó, pois é, recomeçar com a mesma pessoa
nem sempre dá certo quando a pessoa não muda e tem a repetição. Adorei. Eu adorei porque o Gilberto traz um foco que a gente não havia falado aqui ainda, né? Um ponto importante, que é o recomeçar com a mesma pessoa. Então, para quem me pergunta se eu acredito sobre recomeço com a mesma pessoa, minha resposta é sim. Aliás, eu assim como a Paulinha, né? Eu sou uma pessoa que tem um relacionamento duradouro, né? De 15 anos. E eu acho que nós recomeçamos algumas vezes. E eu acho que recomeços fazem parte. Quando os recomeços precisam acontecer? Quando nós precisamos recontratar a relação. Ah, mas quando eu preciso recontratar a relação? Eu não conheço uma relação longa que não precise de recontrato. E os recontratos, eles não estou falando que seja um recontrato que você está imaginando que a gente sente e assina um documento, tá? Eu estou falando sobre recontratos emocionais, né? Na hora que você tem que sentar com o teu parceiro, realinhar algumas coisas. Olha, isso aqui é importante para mim, eu quero, vamos mudar, vamos começar a trabalhar no sentido de nos unirmos aqui, unir a nossa força, a nossa energia, nosso investimento nesse foco aqui, né? Nesse objetivo, porque no decorrer de uma vida compartilhada com parceiro, com parceira, a gente vai mudando os nossos objetivos, né? A gente vai ampliando perspectiva, o nosso cenário muda, né? Muitas coisas vão alterando. Agora, por exemplo, com essa pandemia, como a nossa rotina mudou, como a gente teve que recontratar, né? Não teve jeito. A gente teve que fazer o nosso lar ali, o nosso trabalho. Eu aqui no escritório, que antes era o estúdio dele, né? Então, assim, tá aqui não dá pra ver, mas tá cheio de violão pendurado, guitarra, é dele. Aquele vasinho foi eu que pus, tá? Pra fazer um cenário. Mas é um lugar super a cara dele, não a minha cara, né? Meu consultório é todo delicadinho, com um monte de coisinha e tal. E não dá pra eu estar nesse momento lá. Eu tô aqui. Então, pra eu estar aqui, isso precisa de um recontrato. Né? Recontrato, olha, eu vou usar o teu escritório, como que é para você, como que você quer fazer, até quando eu posso usar. Essas renegociações de relacionamento passam por um recontrato. Então, sim, recomeçar com a mesma pessoa acho fundamental. Se essa pessoa não muda pontos que são essenciais para a relação, você pode ter certeza que não vai muito para frente. A flexibilidade, ela é necessária de duas partes. Tem uma falha nos contratos, nos recontratos e contratos relacionais, que é quando a gente coloca muito nas costas do outro, sabe, Paulinha? Ah, porque é ele que tem que mudar, ela que tem que mudar. Não existe um ter que mudar, não existe, tá? Sempre os dois precisam fazer alguns movimentos. Não, mas a culpa, a gente tem mania de fazer isso, né? A culpa é dele, a culpa é ela que tem que fazer, ele tem que fazer. Na verdade, é um sistema, entende? Então, nós dois precisamos fazer movimentos, flexibilizar, ceder, né? E renegociar, reconfigurar a nossa tolerância é sempre necessário. Por isso que não existe relacionamento duradouro sem exercitar uma série de habilidades aí socioemocionais, né? Resiliência, empatia, não tem como, né? Por isso que a gente se desenvolve tanto nos relacionamentos, não só no relacionamento do casal, mas no relacionamento de mãe com filho, pai com filho, irmãos, com tio, com avó, com amigos, o relacionamento, né, interpessoal. Porque a gente precisa entender que não é o outro culpado, não é ele que tem, ela que tem. Nós que precisamos fazer movimentos aí, sempre, né? De um jeitinho ou de outro. Tem mais gente aqui que mandou mensagem. A Larissa Thalita Cardoso. Saí de uma relação recentemente. Refletir sobre o que teve de bom e ver como ensinamento que não foi me fez curar o ressentimento que percebi que estava sentindo. Que sensacional, Larissa. Que linda. Parabéns. É isso aí. Olha, ela ainda manda uma pergunta. Seria o ideal pensar não como um recomeço, mas como um início? Algumas pessoas dizem que recomeço é meio paradoxal, né? Como que eu vou começar algo que se inicia, né? Então as pessoas às vezes questionam isso. Eu acho que você chama como você se sentir melhor, né? É que normalmente quando a gente pensa assim, eu comecei a minha vida afetiva, aí esse ciclo fechou. E aí eu quero um novo relacionamento. A gente chama de recomeço porque eu tô começando com uma outra pessoa, por exemplo, mas eu já comecei minha vida afetiva lá atrás, né? Por isso recomeço. Mas na verdade sim, né? Eu tô iniciando aqui com uma pessoa, eu tô iniciando um novo trabalho, né? Então, como você quiser. O mais importante é que você
respeite todos os sentimentos pertinentes para esse início, para esse recomeço. Chile Souza diz o seguinte: é verdade, não pensei por esse lado. Hoje estou mais sábia em relação ao que eu quero num relacionamento, num emprego. E aí ela complementa assim, ó: o problema é a coragem de recomeçar. Tá rindo, mas tá rindo de nervoso, né, Shirley? Tá rindo, mas tá rindo de nervoso, é ótimo. Vamos tentar desmistificar isso. Acho que quanto mais a gente se conta e a gente persiste nessa crença que recomeços são cansativos, que preguiça de recomeçar, eu acho que a gente vai atrasando alguns processos que a gente pode sim engrenar, que a gente pode sim ingressar e que vai ser muito bom para nós. Então, eu penso que preguiça nunca ajuda muito, sabe? Eu acho que a preguiça, ela sempre nos atrasa. E vencer a preguiça, eu acho que é um passo bem importante para a nossa integração, né? Para a gente conseguir se aprumar, para a gente tocar a nossa vida, desobstruir alguns caminhos. E quanto mais a gente alimenta a preguiça, mais obstruídos se tornam. E no fim, né, a preguiça não adianta, porque em algum momento você tem que tocar, né, a sua vida, tem que encarar os fantasmas, né? Vai ter que viver, vai ter que passar pelas coisas. Então, preguiça, acho que pode dar espaço de preguiça assim de um dia, uma semana, né? Só para recuperar o fôlego e partir. Tem mais gente falando, viu? Ah, tá. Pode dizer. Só ia dizer que em muitos momentos da vida a gente leva umas pancadas que nossa, só de pensar em recomeçar, dá uma mistura de preguiça, resistência, uma mistura de medo, uma mistura de trauma, uma mistura de descrença, né? A gente fica desacreditado. Então, também respeitar quando nós ainda não estamos no momento de recomeçar, né? Se permitir também descansar, se permitir também se distanciar um pouco de algumas esferas ali da nossa vida, que talvez nesse momento a gente não esteja tão preparado para recomeçar. Ah, não estou preparado para começar um relacionamento agora, tudo bem, se respeita. Eu estava hoje atendendo um paciente meu que passou por uma situação super traumática no relacionamento, faz 1 ano, e ele disse, nossa, faz 1 ano. Ele ainda falou assim para mim, faz 1 ano hoje. E ele estava justamente falando para mim que ele não estava preparado. Eu falei assim, olha, por você lembrar o aniversário do teu trauma, é porque realmente você ainda não está no momento. Eu acho que na hora que você esquecer de contar, na hora que você simplesmente se permitir, talvez você esteja preparado, se respeita. Não precisa forçar nada. Ai, mas por quê? Minha idade, porque eu tinha, sei o quê. Se respeita. E isso pode acontecer em vários âmbitos, né? Não só relacional, às vezes profissional. Quantas vezes você tem um trauma profissional, você sofreu um assédio absurdo, uma situação complicada, né? Um corte abrupto, foi frustrado ali em algum projeto que você estava. Respeitar também o teu momento, né? Não estou preparado ainda, estou com medo, né? Só de pensar me dá tacadia. Então, assim, respeita isso, se poupa, né? Se preserva, porque ninguém é mais importante que você para você mesmo. Tem mais uma participação da Paula Evangelista, que também é outra que, nossa senhora, é pelúcia demais. Vou dar até não sei, alguma coisa para ela pôr aí no perfil dela para identificar que é pelúcia demais a Paula. Pelúcia e ela oficial. Trouxe, total reconhecido, verificada. Ela traz uma outra questão também importante que a gente não falou. Penso que nossa resistência em recomeçar e insistir em remoer o que passou também tem a ver com a nossa cultura, de nos preocuparmos muito com o que os outros vão pensar e nos comparar também. Ai, que maravilha. A Paula não só merece o selo, como ela traz hiperagregadores. É verdade, eu acho que às vezes a gente não está preparado para recomeçar, mas com a pressão social, com a pressão familiar, às vezes a gente se força. E eu acho que quando a gente se força, a gente está sendo abusivo conosco.
Eu acho que a gente acaba, assim, passando por cima, desrespeitando, acho que até minha fala anterior faz muito sentido com isso que você está falando, a gente acaba sendo desrespeitoso conosco, e aí a gente passa por cima dos nossos reais sentimentos, e aí às vezes a gente começa uma relação, ou começa um trabalho, e aí a gente pode desencadear uma somatização bastante importante, tanto de uma patologia física, né? De repente alguma coisa que consegue se ver, né? De repente você tem lá uma gastrite, você tem uma enxaqueca, você tem uma alergia que você não sabe de onde surgiu, ou mesmo uma patologia emocional que é invisível, mas é tão nociva quanto. Por quê? Porque a gente está fazendo algo contra o nosso desejo, a nossa vontade real, né? Mas para gratificar alguém, ou para fazer o checklist necessário, né? Para corresponder lá ao desejo da mamãe, do papai, da família, quantas vezes? E essa da comparação também, né, Pamela? Principalmente em relacionamento, às vezes você termina, aí tem muitos esses casos, né? Que fica aquele stalkeamento ainda, né? Vendo o que acontece na vida, por exemplo, do ex na rede social, né? Ou como as amigas, que fazem as amigas estão vivendo, e a gente entrar nesse nível do comparativo para estabelecer o que serve para a gente, que é muito ruim, né? E frustrante. Muito legal isso que você está falando, porque o comparar com o ex, né? Outro dia eu recebi uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela dizia o seguinte: eu já terminei faz 3 anos. E hoje eu vi nas redes sociais que ele está namorando e feliz. Me incomodou. Que absurdo, eu achei que eu tinha superado. Eu falei, mas espera um pouquinho. Uma coisa é você superar o fato de não querer mais estar com essa pessoa. Outra coisa é você se sentir mexida, ter o teu ego mexido, quando você viu essa pessoa, de repente, engatando uma relação, né? E sendo feliz. E você também ter vontade de estar com alguém e ser feliz. Não quer dizer que você queira estar com esta pessoa. Mas o desejo de estar com alguém e ser feliz pode ser um desejo que você tenha e você fica um pouco incomodado com a referência que você tinha de relacionamento que você terminou e que de uma forma tá se dando bem ali, né, na sua cabeça antes que você. Só que nessa hora a gente tem que pensar o seguinte: não é uma corrida. Não é quem se relaciona antes quem se relaciona antes e tá feliz ganhou, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Eu penso que as realizações, elas vão acontecer ou não na nossa vida conforme nós estivermos preparados para isso, conforme nós permitirmos isso, conforme houver espaço e autorização para que isso aconteça. Então, se comparar com o outro, com o ex, com a irmã, com o vizinho, com a amiga, é uma perda de tempo sem tamanho, porque cada um tem a sua luta, cada um tem a sua história, isso é individual. Né? Se o outro tem namorado, se casou, se teve filhos, está trabalhando, se já tem casa própria, é da história dele, é da luta dele, é no tempo dele. Você tem que olhar na sua vida, no seu tempo, para você, dentro das suas conquistas, dentro da sua história, do que você está passando. Agora é tempo do quê? Essa pergunta que eu jogo para você. Na sua vida é tempo do quê? Né? Cada um e na sua história. Se for tempo de recomeçar, você marca esse momentinho aqui, ó, esse minutinho aqui do podcast, porque é quando a gente vai ouvir a Pamela diretamente falando sobre o nosso tema, para mim, para vocês que estão aí no fone de ouvido, não sei se estão caminhando, o que é que vocês estão fazendo vindo aqui o podcast. Vamos ouvir a fala da Pamela Magalhães sobre recomeçar. Maravilha, vou até esperar passar esse avião aqui para não atrapalhar minha fala, tá? Eu quero que a fala seja uma fala sem aviões. Limpa, sem aviões. Limpa, porque eu quero que entre mesmo e que acesse. Então vamos lá. Meu recado para você é do fundo do coração. Permita-se, recomece, respeite as suas emoções, lide com a sua preguiça, dialogue com a sua resistência, tenha um papo reto com seus medos. Se perceba, se olhe profundamente e reconheça a pessoa que hoje você se tornou. Muito além das lágrimas que possam escorrer pelos seus olhos, o aperto, a angústia que exista no coração,
tem alguém que viveu, que experienciou, que lutou e que passou por contingências, adversidades, felicidade, momentos tristes, alegres, lições e que carrega uma bagagem imensa. Você nunca mais recomeça do zero. Tudo que você carrega na sua história, tudo que você viveu, o sim que você recebeu, o não que você levou, o que você teve que dar, aquilo que você teve que deixar ir, as portas que você precisou fechar. Tudo isso traz para você um enriquecimento impossível da gente dimensionar, que está aí dentro, que ninguém tira, que faz de você a pessoa com o valor que você tenha. Qualquer coisa, em qualquer âmbito que você decida recomeçar agora, nunca vai ser de um jeito cru, nunca vai ser de um jeito raso, porque você não é mais uma pessoa rasa, você é um recipiente assim, ó, cheio, quase transbordando, prestes a mudar de recipiente. Você está aí no recipiente bem cheio, você vai mudar para outro um pouquinho maior. A gente muda para um outro um pouquinho maior quando a gente entende que precisa iniciar algo novo, algo diferente, algo que não existia, mas que vai nos apresentar outras oportunidades, outras alternativas. Serão novas sensações, novas interações, outras descobertas em si. O que há de mais lindo no ser humano é essa capacidade de sentir tantas emoções diferentes e que despertam na gente sentimentos que a gente nunca imaginou que pudesse alcançar, que pudesse vivenciar. Então recomeça. Recomeça porque vai ser lindo. E ainda que existam dificuldades, e mesmo que um momento ou outro você tenha que fechar esse ciclo, será ainda mais bagagem para você. E não há outra razão para você estar nessa vida que não seja para ter uma excelente bagagem de aprimoramento emocional, para ser um ser humano muito mais evoluído. E, obviamente, por isso, muito mais interessante. Porque interessante mesmo é quem tem história para contar. Interessante mesmo é quem senta com você e fala: nossa, eu vivi tanta coisa. Eu tenho tantas lições para te dar. Eu tenho tanta coisa para te contar, divertida e dolorida. Senta aqui que eu vou te ensinar. Guardaram, hein? Gostaram? Essa é para ouvir várias vezes, gente. Ouvir várias vezes, porque acho que nessa vida o que não falta é momento e motivo para recomeçar, né? Eu queria agradecer a companhia de todo mundo que esteve com a gente nessa live de gravação. A gente pôde trazer a colocação de muitos de vocês. Foi um enorme prazer. E se você quer participar do podcast dessa forma, colocando ali os seus questionamentos e as suas histórias, a nossa gravação acontece toda terça-feira às 5 da tarde em youtube.com/as dicas de vida. Agora, se você quer mandar um e-mail, quer contar também um pouquinho da sua história, lançar um tema aqui para o nosso podcast, é só escrever para coracãopeludopodcast@gmail.com. A gente está esperando o seu e-mail. E claro, nos marque no Stories. Conta o episódio que você está ouvindo, porque eu adoro relembrar essas nossas temporadas de Coração Peludo com vocês. Eu sou @paulinhacarvalhojp e Pamela também ali pelo Instagram, né, Pam? Eu tô lá no @psipamela, @psipamela. Muito obrigada, gente. É sempre um prazer conversar com vocês, saber que eu e Paulinha estamos sendo companhia em algum momento aí que vocês estejam vivendo e acrescentando algo na sua mente e dando um abracinho no teu coração. Muito bom. Muito obrigada.
Olha, quem segue a Pamela, quando fica com muitas saudades, pode matar essas saudades na live terapia dela. Toda segunda-feira tem live terapia. A Pamela conversa com vocês. Ela escolhe o tema com a votação de vocês também, de coisas que vocês querem ouvir. Tem o grupo da Pamela no Telegram. Recomendo muito que vocês procurem por lá, porque tem mensagens muito legais para a gente começar o dia, sabe? Para a gente já mudar o ponto de vista de alguma coisa. Então, participem aí com a Pamela nas redes sociais e o nosso podcast volta a semana que vem. Estamos esperando as sugestões de temas de vocês. Pamela, sempre maravilhoso ter você aqui comigo e com os nossos ouvintes. Obrigada, minha amiga. É sempre um prazer imenso. Um beijo grande para você. Beijo para você que está nos ouvindo. Sinta o nosso carinho. Obrigada. Até a semana que vem. Coração Peludo.